perguntas aí para fazer para você aí ao longo da live de hoje. E assim, cara, eu só tenho a te agradecer aí a tua participação, a tua disponibilidade. Por mais que a gente esteja numa situação em que a gente está meio enclausurado, né? Não sei como é que está por aí, mas a gente está meio enclausurado, mas a gente está trabalhando bastante, né? É um momento que a gente está tentando utilizar para produzir e, ao mesmo tempo, como professores, a gente está dando aula direto. Eu tenho visto você tenho te acompanhado no Instagram, né? Você com muitas aulas, né? Você está ministrando muitas atividades online, e aí eu tô vendo que você está bastante atarefado. Mas, Vitor, gostaria muito de te agradecer a disponibilidade, valeu mesmo, muito obrigado. Que isso, meu amigo, é uma honra estar aqui, a hora que tu quiser, tu me chama. Eu não errei, né? Hoje não é o dia do chopp, né? Não, outro dia, tô na né? água, é outro dia. Pronto, então acertei. Você não deixou nem eu fazer o convite, né? Mas o convite vai ser feito, eu já fiz nos bastidores, né? Mas o convite vai ser feito ainda. O Chopp na Ciência às sextas-feiras. Pronto. Não, mas, cara, é uma honra estar aqui com um grande amigo, né? A gente teve a oportunidade aí de ficar mais íntimo no Rio de Janeiro, no Enamec. Foi sensacional, né? Eu sei que a Bianca tá por aí, que eu amo de paixão, sou fãzaço dela. A Bianca é sensacional. Então, é uma honra estar aqui. Sempre que tiver uma oportunidade dessas, eu tô dentro, nem penso duas vezes. Bom, Vitor, cara, assim como você falou, para mim foi um prazer. Na verdade, eu te conheço muito das minhas leituras, né? Sempre vejo lá o escrito lá, Coswig, aí eu já sei quem é, né? E assim, eu tenho certeza que quem é da área de lutas lê muito os seus trabalhos, né? Se instrui muito com as suas informações da área de luta. E assim, você é uma referência para a gente, né, no Brasil e no mundo, né? A gente sabe que o Brasil é referência de pesquisadores na área de luta, né? Isso é um ponto muito positivo da nossa área, e você faz parte desse grupo seleto aí, dessa galera que produz bastante dentro da área de lutas. E assim, ano passado eu te conheci, né, de verdade, corpo, né, porque eu fui a pessoa que te recebi lá no aeroporto, né, e assim, eu fiquei super empolgado, pô, conheci o Vitor, e assim, muita gente, com certeza, quando você veio para o Rio também, teve essa empolgação, porque, cara, não tem como, a gente lê vocês e vocês se tornam as nossas referências, né, e assim, o mais legal é a forma que vocês tratam a galera, né, a gente coloca vocês numa posição que, pô, os caras são referência, e mesmo assim, vocês se colocam como se fossem iguais a gente, mas a gente sabe que vocês estão ali, né? E a gente almeja chegar nessa condição que vocês estão. Você, Bianca, Fabrício, essa galera aí, né? Top, né? Que nada, que nada. Eu até vou concordar contigo que a Bianca e o Fabrício são de fato outliers, né? Estão num nível aí difícil de alcançar, né, cara? Mas é curioso ouvir esse tipo de comentário, né? Porque a gente está aqui nessas crises de, como é que chama lá? Síndrome do impostor, né? Todo dia querendo saber se a gente está ou não está fazendo a coisa certa. E receber esse tipo de feedback é sensacional. Mas, cara, mundo normal, pessoas normais, né? O que a gente mais quer é estar perto da galera, tomar um chopp, comer algum negócio e falar sobre coisas que a gente gosta de falar, que é de luta, que é de esporte, né? Então, tá tudo em casa. Assim, Vitor, eu parei um pouquinho de falar isso para a Bianca, mas eu falava isso com frequência, né? Cara, a Bianca fazia uns comentários, colocava algumas ideias, falava, pô, Bianca, nunca tinha pensado né, dessa forma, por esse ponto de vista, e a gente vem crescendo muito junto com as pessoas, a gente vê que realmente são pessoas normais, assim como nós, e quem né, estuda e lê dentro dessa área acaba percebendo isso com o convívio. Mas assim, eu não falo isso só por falar, né? O Vitor, ele é formado em Educação Física pela Universidade de Pelotas, ele tem mestrado e doutorado, né, também em Pelotas, né? Se eu não me engano, foi o Fabrício que te orientou, não foi eu, Vitor? Foi. Uma das grandes paixões da minha vida, professor Fabrício.
Ele, atualmente, o Vitor, ele é professor da universidade, professor adjunto da Universidade do Pará, né, e também ele faz parte, né, ele é orientador da pós-graduação lá da própria universidade, e é um cara que tem para mais de 70 artigos e, na sua grande maioria, produzidos na área de lutas. E aí, isso só confirma, né, o que eu falei anteriormente. O professor Vitor também é da área de lutas, ele também tem essa especialização e atuação prática dentro da área de lutas, o que faz, né, associar ainda mais, né, o cotidiano das pessoas que estão lá na ponta, estão treinando, e você consegue fazer essa comunicação com a parte científica, o que faz com que os estudos sejam muito mais enriquecedores e tragam muito mais, né, da prática, né, durante a nossa leitura, e a gente possa aplicar isso, né, na nossa prática, né? Então, eu não menti no começo do que eu falei não, né, Vitor? Né? Tudo isso demonstra, né, o quanto você está inserido dentro desse meio das lutas e como você se tornou essa referência para a gente, né? E assim, a tendência é que isso evolua cada vez mais, e eu quero, né, fazer parte disso, né? Bianca, Fabrício, né? Tamo junto, né? Tamo junto, é só chegar. O que a gente mais quer é fazer parcerias, aproximar essas parcerias, né? Eu acho que é isso que é importante, né? Então, toda vez que eu trabalho com a Bianca, que eu trabalho com o Fabrício, isso dá uma gratificação muito grande, né? E, claro, tem outros monstros aí, né? Tem o Léo, o Andreato, tem o Braulio, tem uma galera que é sensacional, né? Que eu também sou fãzaço, eu tenho a felicidade de contribuir com esse pessoal também. Sem dúvida. E assim, a gente está falando aí um pouco da área de lutas e exatamente o que a gente vai debater e falar um pouquinho, né, na live de hoje, né, no Papo de Miyagi de hoje. Isso foi mais uma introdução para a galera, né, vir entrando, para o pessoal poder participar e conhecer um pouco mais o Vitor, né? Acredito que muitos já conhecem, mas para a gente fazer essa introdução interessante. E aí a ideia, quando a gente pensou na live de hoje, no tema da live de hoje, era falar um pouco sobre potência, né? Potência muscular, ela faz parte de um grupo, né, que é representado pelas manifestações de força, né? A potência muscular, ela tem uma relação importante, ela tem, né, ela depende de um equilíbrio importante da força implementada sobre um dado objeto ou sobre um dado corpo, em associação com a velocidade que aquela força é implementada. E essa capacidade física, a gente pode dizer isso, ela está muito presente nos esportes de combate, né? Essa capacidade física ela é bastante utilizada, né, nos esportes de combate. E aí a ideia é questionar, né, por que a potência muscular é uma capacidade, né, física importante nos esportes de combate. O que leva a gente a pensar e a analisar que essa capacidade física ela é essencial para os atletas de esporte de combate, Vitor? Então, cara, como tu falou, essa capacidade física, essa manifestação de força, ela vai se apresentar nas modalidades de combate de inúmeras maneiras, né? Então, mesmo em ações de striking, que fica mais visível isso, né? Tu tem um gesto muito veloz, tu tem a tentativa de que esse gesto também tem um impacto alto, né? Então, tu tem essa relação entre a aceleração, a massa, o impacto que vai gerar no sujeito. Tu tem todo um contexto que vai requisitar essa produção de potência, né? Ao passo que nas modalidades de agarre, tu também tem essa demanda, essa necessidade, apesar de a perspectiva ser um pouco diferente, né? O gesto acaba sendo um pouco mais lento, né? Então, se tu for comparar um Ippon Seoi, por mais rápido que seja o atleta, o judoca, né, com uma sequência de jab direto, a sequência de striking acaba sendo muito mais veloz. Mas ao executar um gesto de agarre, tu também precisa executar graus elevados de força, mas existe uma exigência muito importante e muito presente de que esse gesto também seja veloz, também seja rápido. E isso acontece tanto para a efetividade do golpe em si, né, para que tu consiga desequilibrar o teu oponente, causar o impacto, ou seja, de modo direto,
quanto também para evitar que ele gere uma defesa, um contragolpe. Tu também precisa dessa habilidade quando tu tem gestos que envolvem ciclo de alongamento e encurtamento, né? Quando tu tem sequências de golpes, tu gera um golpe com potência, mas tu precisa gerar um segundo golpe, um terceiro golpe e assim por diante. Então, em todos esses casos, a potência está muito presente e a demanda por essa ação rápida, mas executada com força, ela também existe. Então, para deixar bem clara essa demanda, né, da produção de potência durante os combates, né? Por mais que seja interessante que o atleta seja forte, produzir esta força de modo lento vai diminuir a precisão dele e a chance de que ele acerte o alvo, né? Ao contrário, gerar golpes muito velozes, mas com ausência de força ou com baixo grau de força, pode fazer com que a contundência seja comprometida e a finalização do golpe, no caso dos esportes de agarre, né, também fique comprometida. Então, os atletas precisam achar um equilíbrio, né, entre a produção de força, mas essa produção de força ainda sendo rápida, né? Só fazendo um parênteses aqui, teve um caso clássico aí no instagrameiro, né, nas vidas de Instagram, que o pessoal falava, não, o lutador tem que treinar igual o bodybuilder. E aí, cara, isso isso está tão descolado da realidade, né, que tem vários fatores a serem analisados, né? O primeiro é que o treino de hipertrofia nem sempre é rápido, então eu não estou necessariamente desenvolvendo a taxa de desenvolvimento de força como poderia. Depois que o ganho expressivo de massa muscular pode até atrapalhar o desempenho do sujeito, isso atrapalha a perda de peso e controle de massa corporal por categoria. Então tem uma série de fatores em que isso não se aplica. Então, para quem está assistindo, poxa, então se eu fizer musculação, eu sou lutador e fizer musculação, posso fazer de qualquer jeito e isso vai melhorar a minha performance? Bom, se tu não fazia nada antes, adicionar musculação já resolve. Agora, tem estratégias muito mais eficientes e interessantes, pensadas justamente para o desenvolvimento dessa habilidade, né, de potência. Felipe, tu tá dando uma segurada, uma travada aí, sou eu ou é tu aqui? Tá me ouvindo bem? Então deve ser. Não, você tá bem, então deve ser eu, cara. Eu devo estar dando. Então... Deve ser minha internet. A tua internet tá de boa. Tá, melhor. Bom saber então. Aqui tá chovendo, eu tô com medo que deu uma queda. Não, aqui, para mim, o teu feedback tá bom, eu que devo estar dando uma travada mesmo. Mas assim, não, foi... tranquilo. Ficou muito bem explicado, e principalmente quando você consegue também destrinchar, né, essa diferença que existe entre as classificações, né, associadas aos tipos de luta. A gente tem características em específico para lutas de agarre, a gente tem características específicas para luta a média distância, né, que são aqueles de contundência, e com certeza para lutas com implemento, né, com a utilização de implementos também. Né, mas o que é muito importante é que a gente leve em consideração são essas características associadas à especificidade. Né, como você bem colocou, né, a gente precisa levar isso em consideração. E a gente viu, né, um boom acerca dessa análise sobre o movimento, sobre essa análise dos acontecimentos durante a luta, no final dos anos 2010, ali nos anos 2000, final dos anos 2000, início dos anos 2010, em que começou a se produzir uma série de estudos para fazer esse tipo de análise, né? E, por consequência, fazer a interpretação, né, de alguns gestuais motores durante a luta, né? O que permitiu que a gente fizesse uma análise mais aprofundada sobre a aplicação da potência durante a luta, que foram os estudos com time motion, com análise técnico-tático, que permitiu que a gente tivesse uma descrição mais detalhada, né, sobre essas características fisiológicas, né, e das capacidades físicas. Né? Então, fala um pouquinho, né, sobre as ferramentas que a gente tem na literatura, que é de fácil acesso, que a gente consegue utilizar para poder fazer essa interpretação, né, a Bianca aí comentando, para a gente poder fazer essa interpretação, né, dos atletas de combate sobre essa perspectiva e trazer um pouquinho para a realidade da galera que está aí na ponta, que está treinando, que está prescrevendo treinamento.
Cara, esse componente, e aí falar isso com a Bianca assistindo é extremamente ameaçador, né? Mas a gente tenta, né? A Bianca que puxa esse barco aí com uma excelência absurda, né? Então, de fato, todas as informações da análise de tempo-movimento, técnico-tática, ajudam a entender, inclusive, como a gente está falando de potência, né? Quais são os principais elementos de potência que tem na luta que vão ser determinantes para uma determinada modalidade, né? Então, à medida que essas descrições vão avançando, a gente vai entendendo, olha, determinado movimento parece ser mais efetivo, determinada direção de movimento parece ser mais efetiva. Movimentos mais curtos, movimentos mais longos, isso é diferente em categorias de peso, isso é diferente entre sexo. Então, tem uma riqueza muito grande de informações e que eu confesso, obviamente, a Bianca é um gênio, ela consegue organizar isso muito bem, mas ainda é, para mim, muito incipiente toda essa interpretação das evidências, né? Então a gente tem muita evidência, as evidências são cada vez mais robustas, né? Mas são também muito detalhadas, né? Muito características. Então, sistematizar esse entendimento já é difícil para a gente que se considera, né, cientista dos esportes de combate. E uma dificuldade que a gente tem é na hora de comunicar isso para os lutadores, para os treinadores, né? Então tu vai dizer, olha, o tempo de pegada ele é importante, então vamos lá melhorar essa pegada e tal. São coisas que, apesar de já estarem na prática, hoje a gente tem um subsídio teórico muito maior para, inclusive, dar pesos adequados durante o processo de preparação, né? Então, bom, eu tenho lá um gesto motor que é produzido com potência e que ele é determinante da modalidade. Mas quanto tempo da luta ocorre esse gesto de fato? Quais são os passos que eu preciso percorrer até chegar a esse gesto, né? Então é aquele fator, não é o golpe em si que é importante, mas como eu chego nele, né? Então é aquela crítica que a gente tem aos modelos de treinamento parado, né? Sem oponente, sem resistência. Então tem trabalhos brilhantes da Bianca mostrando, inclusive, essas relações hierárquicas, né, dos golpes. Então, primeiro eu tenho o tempo de observação, aí eu aproximo, aí eu agarro, e existe uma chance maior para que eu vá para determinado tipo de ação. Mas se outra coisa acontecer, existe uma chance determinada para outras coisas acontecerem. Então, esse conhecimento vai permitir que o treinador entenda algo que, na minha opinião, e eu sei que de alguns colegas também, tem sido crucial no que a gente tem pensado sobre periodização, de modo geral, né? O atleta de algumas modalidades mais complexas, e na minha opinião a luta é uma dessas modalidades, ele não precisa necessariamente ser o maior, ter a maior potência já descrita na humanidade. Ele precisa ter um valor de potência mínimo que permita que ele execute os gestos motores com qualidade, com efetividade, né? Então isso precisa ser pensado, porque, Felipe, isso determina muita coisa no nosso dia a dia de treinamento, né? Na minha opinião, as pessoas treinam demais, e as pessoas treinam coisas demais, e as pessoas monitoram muito pouco. Então o que acontece? Quando esse tipo de estudo, de tempo-movimento, de análise técnico-tática, diz o seguinte para o sujeito, olha, o que eu preciso é aprimorar este caminho aqui. Bom, então eu vou fazer o treino técnico-tático voltado para isso, e o meu treinamento físico vai ser o suporte para que eu consiga executar isso. Então, o atleta de jiu-jitsu, e tem um monte de trabalho mostrando isso, ele não precisa ter a maior força de preensão manual descrita na humanidade, mas ele precisa ter boa resistência de preensão manual, ele precisa ter um grau mínimo de força de preensão manual para conseguir segurar o kimono do colega. O resto ele vai aprimorar junto com o conceito técnico-tático e aí tentar executar essas ações. Então, de fato, tu tem razão. Essa descrição dos modelos, essa descrição das possibilidades e daquilo que é determinante a partir da análise técnico-tática de tempo-movimento ajudaram muito nos últimos anos e ainda tem muito a contribuir, com certeza, para a elaboração. O Léo entrou agora, deixa eu deixar um abraço para ele.
e dar uns spoilers, né? A gente está pensando, em como montar treinos e testes específicos para a modalidade, né? Então isso é de fato muito interessante e é a resposta, é o passo além, né? O passo que vem depois, na sequência, da análise técnico-tática de tempo-movimento, né? Então eu faço análise técnico-tática, entendo o padrão da luta, bom, agora eu elaboro um teste que tenta mimetizar esse comportamento. Agora eu elaboro um treinamento que mimetiza esse treinamento. Então tá tudo muito interligado, né? Tá tudo muito associado. Cara, você falou algo que resumiu assim muito bem como a gente tem que olhar, né, o esporte de combate e como interpretar, e ao ponto que a gente interpreta, a gente consegue prescrever. Algumas pessoas estão perguntando, a ideia da live de hoje é a gente falar um pouquinho sobre a capacidade física, potência muscular, e que a gente, né, entre no caminho de avaliação e prescrição, né, e faça essa abordagem superficial. E a galera está perguntando, inclusive o Andreato perguntou, vai ficar salvo sim, tanto no IGTV, aqui no Papo de Miyagi, aqui no nosso perfil, quanto também no nosso perfil no YouTube do nosso laboratório, o Lab PPSC, né, que é o nosso laboratório aqui no fundão, na UFRJ. Bom, Vitor, e aí você entrou num ponto que é muito legal, né, esse spoiler que você deu sobre o futuro aí, né, que vocês estão desenvolvendo e produzindo, né, para poder controlar essas informações. Tanto que surge aí no início dos anos 2000 e que é batido o martelo, né, em 2016, muito em função da solicitação do COI, os controles, você organizar de forma adequada e de forma clara a definição de controles de carga, né, tanto os controles de carga interna quanto os controles de carga externa, né, e aí quando a gente pega, né, esses parâmetros de avaliação, isso vai trazer uma série de informações para que a gente tenha controle sobre essas variáveis que vão influenciar no rendimento do atleta. E assim, aí eu venho com esse questionamento, né, e aí é específico para a potência. Qual é a importância? Para que serve? Por que eu vou avaliar a potência muscular? Eu imagino que essa resposta, ela possa, né, ela acaba respondendo todas as outras capacidades físicas. Mas por que é importante avaliar potência muscular? Felipe, essa pergunta é sacana, né? Porque a gente poderia fazer umas 2 lives para ficar só respondendo ela, né? Mas vamos lá. Cara, a avaliação tem diferentes objetivos, né? De modo geral, ela serve para fazer diagnóstico, ela serve para saber se o teu atleta está num nível mínimo esperado para a categoria, nível competitivo, faixa etária dele e tudo mais. Então, ela serve como um diagnóstico importante. A avaliação serve também para uma espécie de controle, né, do que está sendo feito. Então, eu quero saber se a minha sessão de treino gerou o impacto que eu queria que ela tivesse gerado. Então, só tendo avaliado que eu vou saber disso. A avaliação serve para confirmar ou não se o programa de treino está sendo adequado, né? E aí eu estou falando programa de treino, por favor, não entendam só o treino físico, né? Mas todo o espectro que envolve treinamento, né? Então serve para saber se depois de um determinado período tu atingiu melhoras ou não atingiu melhoras. Imagina que se tu não mediu antes, tu não tem como saber se agora está melhor ou pior. Então, a avaliação física, de modo geral, ela é obrigatória, né? Para quem pensa em prescrever treino, ela é obrigatória. E, cara, hoje em dia, eu resumi mais essa parte que me parece ser consenso, né? Porque tem algumas perspectivas, e tu falou um pouco sobre isso quando mencionou carga interna, tem algumas perspectivas que têm ido além ainda nos aspectos de avaliação física, né? Então, a avaliação física, durante muito tempo, foi composição corporal nas academias. Então, tu entra, faz composição corporal, aquilo não ajuda em nada na prescrição, tu nem sabe se vai fazer de novo, se não vai, com métodos até questionáveis, né? Bom, mas aí ela avança para uma perspectiva de que tá me ouvindo? Tá. E passa a medir, então, fatores físicos, né?
Então, mede força, mede aptidão aeróbia, mede uma série de fatores, né? Nessa pegada de descrever, nessa pegada de saber se o treino está melhorando ou não está melhorando, né? Numa perspectiva de pré e pós, né? Sempre, olha, eu meço aqui, sigo o meu modelo de periodização arbitrário, que depois a gente critica em algum momento, né? Fechado lá e tal. Eu fiz esse planejamento aqui, aí tu executa aquele planejamento todo lá. Outra hora a gente fala mal disso, né? E aí depois eu meço de novo, né? Para saber se aquilo que eu imaginei que ia dar certo, deu certo de fato, né? Então é um jogo de bola de cristal que ainda é vigente, né? E aí, cara, esse modelo de previsão, né? Eu estou prevendo o que vai acontecer lá a partir do que eu estou jogando com percentuais. Estava vendo até outro dia, o cara falou, olha, agora a carga é de 80%. 80% do quê? 80% aonde? Então, tem uma série de coisas obscuras, né, no mundo da periodização. Bom, mas aonde que eu quero chegar? A avaliação, ela se tornou uma ferramenta para ser entendida como monitoramento. E aí, esse sim é a grande recomendação, né? Podemos terminar a live depois disso. A recomendação é monitore os seus atletas, né? Monitore o desempenho dos seus alunos. E onde é que a avaliação da potência entra nisso? Cara, tem trabalhos excepcionais, né? Do Irineu, lá do NAR, né? O Loturco. Ele que lidera e encabeça isso no Brasil, apesar de o Fábio Nakamura também trabalhar muito com isso. Tem muita gente trabalhando com isso, inclusive com lutadores, né? Então, qual que é a perspectiva? A perspectiva é trabalhar com essas avaliações de potência numa pegada de monitorar, inclusive diariamente, o desempenho do sujeito, semanalmente o desempenho do sujeito, para tomar essas decisões em tempo real. Então eu não faço mais, olha, eu tenho um mesociclo, começou aqui, terminou aqui, eu joguei um monte de coisa aqui dentro e eu vi se deu certo. Não, agora eu faço o seguinte, eu coloco uma sessão de treino, claro que essa carga é planejada, existe esse ponto de previsibilidade, né, de bola de cristal, existe um momento de bola de cristal, mas ele é confirmado a cada sessão. E aí entra a percepção de esforço da sessão, entra a variabilidade da frequência cardíaca, entra salto vertical e entram muitos indicadores de potência. Então, eu vou monitorar isso ao longo do tempo para saber se as coisas estão indo como eu queria ou não. E aí, para finalizar a tua pergunta, por isso que eu falei que ela é sacana, ainda tem mais um aspecto de prescrição baseado em potência, em avaliações de potência, que aí acontece não só pré e pós-período, não só pré e pós-treino, mas acontece intra-treino e, inclusive, intra-séries, né? Que é, então, o modelo baseado em velocidade, né? O VBL lá, Velocity Based Training. E, então, o que acontece? Eu determino uma faixa de velocidade de execução para um exercício e eu vou monitorando cada repetição desse exercício. E, de repente, se eu não atingir aquele valor mínimo, aquele limiar mínimo de velocidade, é isso que vai determinar que a minha série acabou. Então, não é a falha, não é a faixa de repetições, eu vou determinar por velocidade. Então, percebe que essa avaliação de potência, ela está cada vez mais entranhada nos modelos de prescrição, de monitoramento, né? Então, respondendo a tua pergunta, é importante avaliar a potência? É importante para diagnóstico, para pré e pós, para cada sessão, cada semana e dependendo do modelo de treino que tu está usando, inclusive a cada repetição que está sendo executada. A gente percebe que a gente está entrando por um caminho em que o controle ele é cada vez maior e mais presente, né, dentro da prescrição do treinamento. Então isso é muito interessante. Mas a gente sabe também, para que a gente possa fazer esse tipo de controle, demanda-se de determinadas tecnologias, né, porque a gente não consegue controlar, né, por exemplo, a velocidade do treinamento durante o treinamento sem que haja a presença dessa tecnologia. E aí, já associando com a pergunta subsequente, o que é utilizado para fazer esse tipo de avaliação, de análise
em termos de tecnologia na atualidade, bem como também o que é utilizado em termos de testes físicos para se avaliar a potência com o baixo custo, né? Com o menor aporte financeiro. Faz um resumão disso tudo aí para a gente, porque é importante que a galera que esteja escutando a gente saiba que existe uma tecnologia de ponta importante porque ela está presente e que a gente precisa saber da existência dela para que, caso a gente possa aplicar isso no futuro, quando a gente tiver essa condição, e ao mesmo tempo a condição que a gente se encontra atualmente, sem que a gente tenha esse aporte financeiro, o que a gente pode utilizar para tentar suprir, né, essas demandas de controle? Bom, perfeito. Essa pergunta é ótima, né, cara? E, assim, o que a gente tem à disposição? Do que é mais complexo, né? Tu tem desde plataforma de força, transdutor linear, acelerômetros, né, que são acoplados na barra, análises por câmeras de alta velocidade. Então, tu tem uma série de propostas de análise de movimento, né, de medidas, seja por diferentes perspectivas, que demandam, como tu falou, um investimento maior, né, que vão demandar aí a aquisição de equipamentos mais complexos. E, cara, não é só uma questão de preço, né? É uma questão também de entender o equipamento, entender o que é o output daquele equipamento, né? Então, de fato, a gente tem uma série de pesquisas feitas em grandes centros, né, grandes laboratórios, que têm essas possibilidades, né? Bom, tem lá, câmeras de alta resolução, são 3, 4 câmeras e tal, tem toda uma complexidade muito grande. Bom, tem esse ponto positivo, que é a exatidão, né, a validade interna da medida, a exatidão do que está sendo medido, mas também tem o ponto negativo, que tu acaba perdendo validade externa, né? Tu acaba fazendo essas medidas fora da realidade competitiva e fora da realidade de treinamento, inclusive, de grande parte dos atletas, né? Bom, como é que a gente contorna isso, né? Tem uma primeira opção, que é usar todas essas informações que estão sendo coletadas e publicadas com esses equipamentos como base para os meus atletas, né? Então, agora, antes de entrar na live aqui, eu estava revisando algumas coisas. Então, tem trabalho, por exemplo, que faz predição da aceleração do soco a partir de desempenho em testes físicos. Bom, então um estudo lá com equipamento mais complexo, mais caro, né? Ele percebeu que, olha, a propulsão no salto vertical, ela prediz a produção de potência em um determinado golpe, em um determinado gesto motor. Bom, então eu já sei que desenvolver essa habilidade talvez me ajude a melhorar este componente, né? Então, o primeiro passo, que não demandaria investimento algum, ou equipamento, ou até mesmo medidas, seria então pegar essa informação que está sendo produzida a partir das leituras, né? Então, aumentar o teu conhecimento sobre o que já está sendo produzido. Outro exemplo, tem uma série de trabalhos descrevendo qual é a carga ótima de potência para lutadores. Tem isso com jiu-jitsu, tem isso com karatê, tem isso com uma série de modalidades. Então, tu vai lá no paper e diz, olha, então, 80% da massa corporal é a carga ideal para o atleta de judô saltar, por exemplo. Bom, então eu pego essa informação e eu uso no meu dia a dia. Eu não estou medindo de fato como eu gostaria, mas eu estou usufruindo desse conhecimento que já foi documentado, né? Mas à medida que a gente vai avançando, né, tu vai querer fazer medidas nos teus próprios alunos, né, nos teus próprios atletas. E aí tu tem a possibilidade de adquirir algo um pouco mais barato, como um tapete de salto, né, barato entre aspas, né, também é um pouquinho caro esse negócio. Mas a tecnologia tem nos brindado com algumas possibilidades muito legais e mais acessíveis, que são os aplicativos, né. Então tu tem o MyJump 2, por exemplo, que é um aplicativo que mede salto vertical, salto horizontal, mede a simetria entre os membros para diferentes saltos, com contramovimento, squat jump, drop jump, e todos eles vão te dar indicadores, né, que vão possibilitar esse teu tipo de controle. Tem um outro aplicativo chamado... agora esqueci o nome, ele vai ficar bravo comigo. Mas tem um aplicativo que eu já lembro agora aqui, que ele estima a velocidade da barra, né?
E aí, ao estimar a velocidade da barra, ele permite que tu tenha esse controle por velocidade de deslocamento da barra. Tem o próprio MyLift, que para iOS, ele está com uma nova função que ainda não chegou para nós, mortais do Android, né? Que é essa medida pelo deslocamento da barra em tempo real, né? Então, imagina que você está fazendo um supino, o Rodrigo está perguntando se é o BarSense. É tipo o BarSense, só que o BarSense tinham valores muito ruins, né, de confiabilidade, né? Parece que o MyLift é mais promissor. Então ele tem as medidas, né, ele vai acompanhando o deslocamento da barra, tu insere a distância, né, a amplitude, e aí tu vai tendo medidas, né, estimadas de produção de potência. Então, hoje tu tem um poder muito grande de medida na mão, né, no teu telefone, que podem te ajudar a fazer esse tipo de monitoramento também, né? E aí vai fazer, então, com que ICC igual a 000. Tipo isso. Mas dava uns gráficos legais, né, de deslocamento da barra para fazer o controle técnico, era legal. Agora, o valor de potência, de fato, era complicado. Mas, resumindo o que eu estava falando, tu tem, de fato, como usar dessa tecnologia inacessível por enquanto, mas tu usa as informações que elas te trazem, isso já é positivo. E tu tem, obviamente, a possibilidade de usar o que está na tua mão, à disposição, que é o aplicativo do celular para medir potência, que é o Salto. Velho, eu não tenho nada disso. Roubaram meu telefone, eu não tenho dinheiro para comprar outro. Na pandemia eu não posso nem ir na loja buscar. Aí tu tem aqueles velhos e velhos testes que vão ser o arremesso de Medicine Ball, que vai ser o salto horizontal, o salto vertical com giz na mão, lá quem na graduação não sujou a mão de giz para fazer o Sargent Jump Test, né? Isso aí. Então, apesar das suas limitações, né, são todos testes que ainda contribuem muito com a prática e, na medida do possível, na medida da exatidão que a gente precisa, eles provavelmente já atendem a muita gente, né? São testes que a galera gosta até de usar lá no Combine NFL Draft, né? Para fazer aquele merchan do evento, que na verdade eles não usam para nada, né? Mas é muito mais para fazer a divulgação e ter uma injeção financeira aí interessante, né? Mas para quem não tem nada, é uma funcionalidade que isso pode ser utilizado no dia a dia, né? Eu acho que é melhor a gente controlar de alguma forma do que deixar isso solto, livre. E aí a gente sempre, né, acaba assim, bom, eu fiz o meu teste, eu fiz o teste com o meu atleta, né? Mas o que eu faço com essas informações? Né? Porque a gente sempre vai buscar um parâmetro, né? Eu vou comparar com o quê? Eu vou comparar com ele quando eu for avaliar de novo? Sim, você pode até usar essa informação. Mas já existem informações na literatura, já existem índices na literatura que nos forneça parâmetros para que a gente possa dizer, bom, o meu atleta ele se encontra numa boa condição de potência muscular para tal grupamento muscular ou para grupamento muscular do membro superior ou para um determinado gesto motor. Isso já existe na literatura? Isso existe e está chegando com mais força, né? Deixa eu só fazer a correção aqui, o aplicativo que está falando se chama iLoad. E apesar do i, ele tem no Android também. Bom, mas aí, respondendo a tua pergunta, sim, a descrição de fatores, de valores de potência, não só de potência, né, de aptidão física, de modo geral, para lutadores, ela é crescente, né? E chega a alguns absurdos, né? Tem um paper saiu há pouco tempo atrás mostrando que treinamento de força aumentava a força de atletas de agarre, né? E saiu num periódico bom, cara, de alto fator de impacto. Mas aí, assim, isso mostra, né, que até esse tipo de informação tá ficando disponível, né? Então, tem trabalhos, como eu tinha mencionado antes, tem trabalhos descrevendo carga ótima de atletas, tem trabalhos propondo tabelas normativas, tem um trabalho, deixa eu fazer um jabá aqui do Braulio, né? Tem um trabalho que, se não me engano, é do Braulio, que traz tabelas normativas para aqueles testes de flexão de cotovelo suspenso, né? Então, tanto dinâmico quanto isométrico. Então, isso é bem descrito, por faixa etária,
valor bom, regular, ruim e tal. Então é possível fazer esse tipo de medida, né? Tem teste com potência ótima para diferentes modalidades, né? E é claro, tem aquelas limitações em alguns casos, né? A potência ótima para atletas de combate. Aí tu vai ver a amostra, tem de tudo ali. Aí, misturado, misturado. Mas, cara, esse é um cuidado a ser tomado, que é muito importante, né? Eu acho que vale a pena mencionar aqui que quando vai fazer essa aquisição da literatura, né? Eu vou pegar lá os valores de potência ótima para salto vertical em atletas de jiu-jitsu e vou aplicar no meu atleta. Toma cuidado para saber se foi com atletas do mesmo nível competitivo, com o mesmo histórico de treino, mesmo sexo, mesma categoria de massa corporal. Então tem uma série de cuidados a serem tomados. Fica, obviamente, aquela hierarquia, né? É melhor medir e entender o teu atleta do que comparar ele com seja quem for, né? Até porque é muito provável que atletas de mesma categoria, de mesma faixa etária, de mesmo nível competitivo, ainda mostrem valores diferentes. Mas, Vitor, por que isso acontece? Porque esses valores, apesar de serem importantes, como a gente está mencionando aqui, e ganhamos uma live inteira para falar só sobre isso, eles não são determinantes do sucesso competitivo. Então, eventualmente, tu vai ter um campeão que não salta tão alto, tu vai ter um campeão com uma potência anaeróbia não tão alta, mas existem aspectos psicológicos, técnico-táticos, que também, obviamente, vão influenciar no sucesso competitivo, né? Então, vale a pena, sim, ter um cuidado e preferir a medida. Fazer a sua medida é sempre mais interessante. E aí, como tu falou, compara ele com ele mesmo. Tu quer que ele melhore a potência dele? Vê se ele está melhorando. E mais uma pegadinha lá na periodização, talvez aquela ideia de procurar o pico competitivo junto da competição não seja mais aquela nossa grande pressão que doía o coração, né, de tentar fazer. Quando a gente troca essa lógica para o monitoramento, a gente vai acompanhando para saber se ele está ou não está na sua melhor forma física, né? Cara, e aí, pegando um pouco esse gancho que você trouxe, né? Porque não adianta você... A potência muscular é uma variável que vai ser adicionada, né, dentre todas as variáveis que você vai controlar durante a prescrição do treinamento. Né? Então, ela é mais uma variável, apesar de ser muito importante, ela é mais uma variável, porque a gente depende de uma série de outras variáveis, né? Que não são só apenas variáveis associadas à parte física, como a parte psicológica, como também a parte técnico-tática, né? E aí, a gente acaba tendo um crossover aí de algumas informações necessárias para que a gente tenha, né, a possibilidade de prescrever e avaliar. E esse crossover está associado à parte técnica com a capacidade física, potência muscular. Né? Fala um pouquinho dessa associação, da importância da parte técnica, né, para o desenvolvimento da potência muscular. E aí isso vai entrar até como gancho que possivelmente você vai associar na próxima pergunta. Fala um pouquinho dessa relação existente da técnica com a potência muscular. Cara, essa relação ela deveria ser íntima, né? Ela deveria estar intimamente conectada, né? E aí tu tem possibilidades, inclusive, de modelos de treinamento de potência que são feitos em cima da área de luta, né? Em cima da área de treinamento. Então, o que acontece? Tu tem a possibilidade de ter sessões separadas, né? Olha, eu vou ter a minha sessão de desenvolvimento neuromuscular e aí eu vou fazer os meus exercícios visando aumentar a potência, né? Então, apesar de eu considerar isso extremamente importante, eu imagino que isso não vai passar de 3 vezes por semana para um atleta de luta. Vitor, mas o atleta de luta tem que treinar musculação todos os dias. Na minha opinião, não. Isso é treino demais. 2 a 3 estímulos semanais já devem dar conta. Mas Vitor, e a maior parte dos estímulos vem de onde? A maior parte dos estímulos vem do treino técnico-tático. Certo? Bom, então, Vitor, mas eu não tenho essa possibilidade, meu nível, eu não sou atleta profissional, eu não tenho 2 sessões extras na semana para fazer meu treino neuromuscular. Então, tem algumas possibilidades. Tu pode escolher 2 treinos e colocar estímulos para potência antes da tua sessão. Vitor, por que antes?
Porque o treino para desenvolver potência exige que tu esteja com um grau de recuperação adequado. A lógica é a seguinte: para desenvolver potência, eu preciso produzir mais potência. É assim que eu me adapto a esse modelo. Então eu preciso estar descansado para produzir valores maiores do que eu produzia antes. E aí tem algumas estratégias, até mesmo com potencialização pós-ativação. Eu faço um exercício de força, eu faço exercícios pliométricos e depois eu faço o meu treinamento de potência, que pode ser mais inespecífico, com saltabilidade, com pliometria, com exercícios balísticos, com movimentos de LPO, com uma série de fatores, como também podem ser movimentos específicos, né? Então eu posso transferir, eu faço um exercício condicionante que potencializa a minha possibilidade de executar potência e eu uso essa potencialização em gestos específicos. Então eu vou fazer esses gestos com muita potência, mas também com muito intervalo entre os gestos. Eu vou fazer poucos gestos, tentando garantir esse bom condicionamento neuromuscular, essa boa condição neural, sem fadiga, pelo menos por enquanto. E aí a gente vai entrar em outro conceito, que é o desenvolvimento da resistência de potência. Que aí uma série, se alguém é lutador aqui que está nos assistindo, vai dizer: poxa, Vitor, mas essa potência o atleta precisa produzir quando ele está ferrado lá. Mas não sabia se podia falar Fudido Online, vai ficar gravado isso, né? Mas... Não, vai. Não, ninguém percebeu. Então, quando o cara tá lá no 5º round, nos últimos minutos, é que ele tem que produzir aquele golpe contundente para gerar o nocaute. Então, quando que isso é treinado, Vitor? Isso é treinado no momento para treinar resistência de potência. Tem que caber tudo no mesmo pacote, né? Então, resumindo o que eu estava querendo dizer, eu posso ter estímulos mais inespecíficos e eu posso ter estímulos mais voltados para o gesto motor, inclusive. O sujeito vai lá e entra numa baiana, ele vai lá e entra num seoi, ele vai lá e dá chutes. Mas não é aquela série de chutes infinitos, não é aquela série de seois infinitos. Eu estou falando de poucos gestos feitos na tentativa de gerar mais potência possível. Então é possível associar essas duas coisas, o treino técnico-tático com o estímulo neuromuscular sem muito problema. E já adiantando, fugindo um pouco do tema, é possível fazer isso também com condicionamento metabólico, né? Aeróbio e anaeróbio, na mesma perspectiva. Então eu posso ficar com sessões só técnico-táticas que vão variar os seus elementos físicos. Ora uma sessão é mais metabólica, ora uma sessão é mais neuromuscular, em todas elas com componente técnico-tático elevado. Mas eu vivo disso e eu posso treinar em 2 turnos. Bom, então tu pode ter uma sessão separada para ter o estímulo neuromuscular e depois tu vai ter um treino técnico-tático que é mais curto, que é mais estratégico, que é mais voltado para a luta em si, né? O que seria, então, altamente interessante, né? Cara, assim, você acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer na sequência, né? Porque acaba que a gente quer saber também como aplicar o treinamento de potência, quando aplicar, né? Em que circunstâncias a gente aplica o treinamento de potência dentro desse ciclo de treinamento. Então é importante que a gente faça essa comunicação, né? E que a gente entenda que tudo isso vai estar associado, né? O treinamento físico, bem como associado ao treinamento técnico-tático. Mas aí a gente tem o advento aí do boom do conhecido CrossFit, né? Que assim como você, eu também gosto de praticar, né? Na verdade, a gente faz o treinamento de alta intensidade, o conhecido HIIT, né? High Intensity Functional Training, ou condicionamento extremo, como a galera gosta de chamar, né? Ainda mais agora com os últimos acontecimentos, que nem vale a pena a gente comentar no que aconteceu lá com a marca, né? Mas esse tipo de treinamento a gente já pratica há muito tempo e que só foi colocado uma marca, um nome para a gente poder, né, relacionar. E aí, com a presença do CrossFit, o treinamento de LPO, que também já existia há muito tempo e que a gente já tem grandes nomes
grandes aqui no Brasil, né, tanto de treinadores como de atletas, o LPO ele ganhou muita força no Brasil todo, porque ele faz parte do treinamento. E o LPO é uma ferramenta, né, o levantamento de peso olímpico, é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento de potência muscular. E isso vem sendo bastante utilizado para a preparação física. E aí o questionamento é, existem fatores positivos, existem fatores negativos de implementação desse tipo de ferramenta para os atletas de combate. Eu queria que você trouxesse um pouco, né, da sua experiência, quais são esses fatores positivos e negativos do uso desse tipo de ferramenta para a prescrição de treinamento de potência. Show. Vamos começar pelo que é importante de destacar, né? E isso parece ser consenso, pelo menos com os head coaches que eu tenho contato e com que eu tenho falado. Vamos pensar em hierarquia de possibilidades de treinamento, tá? Eu sou um atleta e eu quero muito desenvolver a minha habilidade de lutar e de competir em luta. O CrossFit é a melhor estratégia? Não, não é a melhor estratégia. Vitor, eu fazia musculação antes, 3 de 10 lá, passeava num circuitinho de exercícios lá. O CrossFit é melhor do que isso? Parece que sim. Então, existe um processo hierárquico, né? Então, se tu tem a possibilidade de ter um preparador físico, alguém que quantifica as tuas cargas e te monitora, isso é muito melhor do que fazer CrossFit. Mas CrossFit é muito melhor do que fazer aquela musculação sacana que o pessoal faz na academia, né? Pensando em desempenho para luta, tá? Não estou falando mal da musculação aqui de modo algum, sou fãzaço da musculação. Então, o que acontece é o seguinte, existe um processo de opções, né? E aí eu sei que muitos atletas de luta, muitos lutadores, praticantes de luta, o que é mais acessível nessa hierarquia ainda é o CrossFit, é o teto que se tem, né? E aí o CrossFit vai ser interessante, e aí eu tenho certeza que muita gente que vai ver esse vídeo vai dizer, mas eu fiz CrossFit e melhorou a minha luta. É claro, o que tu fazia antes? Não fazia nada, ou fazia uma musculação para hipertrofia, treinava deltóide anterior, aí depois trocou para o CrossFit e teve um ganho, com certeza, tanto metabólico quanto neuromuscular. Bom, a tua pergunta, aí isso envolve o LPO. Na minha opinião, tem aspectos positivos e negativos de fato, né? Aspectos positivos, aprimorar a técnica nos movimentos de levantamento olímpico, aumentar a possibilidade de elevar cargas com alta velocidade, e usar isso durante as propostas de treinamento. Então, seria altamente interessante fazer protocolos de treino como o que a gente está propondo agora. Dentro do tatame, nos períodos de alta intensidade, o sujeito executa snatch, clean and jerk, salto vertical, e entra direto num drill, entra direto num aspecto de luta, para garantir essa alta intensidade que tem na competição e às vezes não tem no treino. Então isso seria absurdamente interessante. E o CrossFit ajuda muito porque tem o trabalho de técnica, tem o trabalho de familiarização, a estrutura de poder jogar peso no chão é ótima, para mim é uma das coisas preferidas que eu tenho, da modalidade, uma das coisas mais legais. Mas tem os aspectos negativos, né? Por que o CrossFit então não é tão interessante assim como poderia ser? Porque em muitos momentos essa técnica é muito longe desculpa, a técnica não. A carga é muito longe do que poderia ser ideal, às vezes ela é baixa demais para tu fazer o teu AMRAP lá e sobreviver, às vezes tu tá executando só numa perspectiva de sobrevivência mesmo, eu sei que tu já fez, já teve essa sensação, eu tô lá jogando a barra para cima, mas o que eu quero mesmo é sobreviver aquele negócio, eu não tô concentrado em desenvolver potência, né? Então, tem alguns aspectos que são negativos. Por vezes a carga vai ser alta demais, por vezes vai ser baixa demais, e a gente não tem um controle para saber quando que ela é mais alta, quando que ela é mais baixa, tu não tem ideias de períodos, né? Tu vai lá e executa. E isso vai gerar adaptações distintas, que nesse caso do CrossFit, e eu sei que essa é a premissa do CrossFit, então não é uma crítica ao modelo, é uma crítica a usar este modelo para lutador. No CrossFit, tu vai lá e desenvolve. Tu tá desenvolvendo o quê, professor? Alguma coisa. Mas está desenvolvendo. Essa é a premissa do negócio. Agora, com o lutador, eu não posso me dar esse luxo, né?
Eu tenho que saber se eu estou desenvolvendo potência mais pesada, porque o lutador é de grappling, se eu estou desenvolvendo potência mais leve, porque o lutador é striker, eu preciso do movimento um pouco mais veloz, né? Então, esses cuidados são algumas falhas. Eu não vou chamar de falhas, porque o CrossFit não foi proposto para lutador, né? Mas são algumas deficiências para quem usa CrossFit para a sua preparação de luta. Cara, isso é importante a gente colocar, porque a gente escuta muito as pessoas comentando, falando, essa relação, né, do uso dessa ferramenta, do CrossFit, para a preparação física, e a gente ter esse olhar, eu acho que ainda mais refinado, porque não adianta a gente só falar que não, ou só falar que sim, e muitas vezes a gente vê na prática a eficiência do processo, mas sobre determinadas circunstâncias. Né? E a circunstância está associada ao fato dele não realizar um tipo de treinamento, né, com essa intensidade, com essas características antes, e que demonstrou uma evolução no seu rendimento. Vitor, assim, o papo ele daria para se estender, eu acho que por mais umas 3 ou 4 horas, e eu ficaria aqui te fazendo várias perguntas, mas a gente está chegando aí no finalzinho da live. Eu queria que você fizesse... eu queria que você fizesse algumas considerações finais, e já te adianto que esse não vai ser o fim. Eu acho que a gente tem mais coisa aí para a gente trocar ideia, e a gente vai combinar quando vai ser isso. Vai ser próximo, mas queria que você fizesse as suas considerações finais, tá? E que colocasse aí algumas informações importantes sobre você para a galera aí fazer o seu jabá também sobre alguns aspectos, né, dos seus cursos, te seguir e tudo mais. Eu acho que isso é super válido, principalmente para a galera que segue o nosso laboratório. Cara, eu só tenho a agradecer, fico feliz que a nossa próxima conversa vai ser com o Chopp, né? Já está no horário aqui, já estou com a boca seca aqui, né? De fato, o Chopp vai contribuir bastante. Quero agradecer a oportunidade, cara, eu ficaria também horas aqui batendo esse papo. Fico feliz que a gente tenha batido esse papo e que a gente se aproxime ainda mais e bata um papo mais vezes, né? Para mim isso é sensacional. E para a galera que não me conhecia, vai lá no link no Instagram. Agora eu estou brincando de youtuber. Vou começar a jogar uns vídeos lá. Ainda são bem amadores, tá? Mas vai lá, se inscreve. Como é que o blogueiro fala? Se inscreva, curta. Se inscreve aqui embaixo. Isso aí. Mas vai lá no link da bio e acompanha o Instagram, que tá tudo lá. Eu acho que hoje eu devo soltar um vídeo no YouTube já sobre o uso da frequência cardíaca. E daqui a pouco vai ter alguma coisa de luta, com certeza. Mas eu quero só agradecer, mandar um beijão para a Bianca, o Ciro estava aí, o Andreato estava aí, uma galera que eu gosto muito, né? E é sempre uma satisfação falar sobre esse assunto com grandes amigos. Cara, Vitor, eu que te agradeço, e aí eu já deixo até o convite já antecipado para o Chopp na Ciência, que acontece todas as sextas-feiras, né? Acontece tanto no YouTube quanto no Facebook. A gente faz o uso dessas duas plataformas, e a gente vai marcar, né, provavelmente para agosto, já marcamos um Chopp na Ciência, tem uma duração um pouco maior, né? Eu estou guardando aquela galera que é padrão ouro, um pouquinho mais para frente, quando a gente ganhar, né, um pouco mais visualização. Mas eu já falei isso com a Bianca, já falei com o pessoal lá do grupo também, então, de antemão, já te convido, a gente só vai marcar essa data direitinho para a gente poder se encontrar lá no Chopp da Ciência. Papo de Miyagi, toda terça-feira, semana que vem tem mais. Agradeço a presença de todo mundo. Beijo, Bianca. Beijo, galera. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal. É isso aí, galera. Um grande abraço. Valeu, irmão. Um abraço. Abraço.